short squeeze do Bitcoin. Ontem os robôs das baleias começaram a ser ligadas, elas voltaram a ser ligadas agora de manhã. Uma coisa que me chama a atenção é que os mesmos que estão empurrando o preço para cima são os mesmos que estão abrindo short enquanto compram. Então eles fazem o quê? Eles vão comprando, ó, tá vendo? Buy, open short, buy, open short, buy, open short. Agora, em tempo real, tá funcionando o robozinho dos caras agora, ó. 0 segundos, tá vendo? Então ele compra para provocar alta e ele já gera uma ordem de short na mesma região que ele está comprando. E por que ele está fazendo isso? Muito provavelmente para impulsionar o preço da alta de ativos como a Hyperliquid, a Solana, né? Ó, ele está fazendo de vários ativos, inclusive até, ó, shortando a ação MU. Então assim, Hype, Solana, ele está comprando esses ativos e shortando, comprando e shortando. Então eles estão impulsionando o preço com esses HFT, tá? Cada segundo. Vai chegar algum momento, o horário do dia, que ele vai parar, ele vai desligar e aí o preço desacelera bastante, ele fica mais lateral, né? Então, por enquanto, pessoal, nós temos aí possibilidade de continuação de alta nesse curto prazo, tá? As correções são bem breves, né? Porque eles estão com os HFTs comprando sem parar as criptomoedas, né? Então elas não param de subir. E eles vão deixar assim por mais, talvez hoje, amanhã, né? E aí talvez sábado eles desliguem e aí para o mercado de dar uma subida. Eles ligam e desligam, ligam e desligam para fazer esse movimento agressivo, tá? Não pensem que é o mundo todo comprando. O que eles estão fazendo é atraindo muito varejo para fazer as pessoas acreditar que já vai iniciar a alta forte, né? E de repente eles podem depois, nas semanas seguintes, fazer correção e até mesmo provocar alguma grande queda em setembro, outubro, enfim, eles podem provocar alguma grande queda se eles quiserem, tá? Então, eles que geram a entrada de bull market, mas eles também geram a entrada de bear market, né? Então, o que vocês estão vendo hoje é o que aconteceu de forma reversa aquele período de 10 de outubro de 2025, tá? Então, vou mostrar o gráfico aqui para vocês, como no caso aqui do Bitcoin. Eu vou colocar aqui o semanal, vamos voltar lá no tempo, ó, foi esse período aqui, ó, tá? Aqui, ó, foi esta semana aqui, ó. Esta semana aqui foi a semana que deu o sinal de início de bear market, dia 6 de outubro, né? A semana de 6 de outubro, mas foi dia 10 ou dia 12 que aconteceu aquela queda brutal no mercado de cripto e várias altcoins foram para o saco de forma definitiva, né? Quase definitiva, né? Que são, ó, esse aqui, ó. Então, o que a gente está vivendo, pessoal, pode ser a versão inversa desse dia aqui, ó, tá? Isso aqui eu chamo de sinal de fumaça, né? O sinal de fumaça de início de bear market, tá? E a gente agora, né, percebam que depois o mercado recua ainda, e aí ele faz, né, ainda uma movimentação lateral mais longa de alguns meses e aí depois o mercado realmente começa a entregar o movimento verdadeiro, tá? Então aqui a gente tem esse sinal de fumaça, essa barra aqui gigante, tá? A liquidez que existe ainda está aqui em cima, tá? Existe liquidez e ele vai levar o preço até aqui em cima, com certeza, porque ali é onde está a última concentração para completar o short squeeze. Ao completar o short squeeze, tá? Aí a gente vai ter que ver se a partir de semana que vem ele vai, né, fazer lateralização para trazer outra queda nos próximos meses, ou assim como aconteceu em outubro de 2019, quando eu estava no mercado, né, eu lembro que eu fiz 40 mil reais de lucro, e então ele está indo buscar essa liquidez aqui em cima desta barra, tá, pessoal? Se vocês pegar o mensal aqui, ó, vocês vão ver que essa barra cheia é uma barra institucional, tá? Então, o que vocês estão enxergando para esta semana é ele vir buscar este nível aqui de cima, tá? Quando chegar neste nível aqui de cima, aí provavelmente eles vão desligar os robozinhos e vão estabelecer aí outros movimentos futuros para Bitcoin, tá? E aí semana que vem, muito provavelmente o mercado vai andar de lado, vai andar em formato de cruz, tá? Acumulação lateral. E aí a partir dessa acumulação lateral, se ele conseguir romper e manter acima disso e não voltar abaixo desse valor de 73.800, a gente está
em quase bull market confirmado, né? A gente começa a realmente entrar em bull market, tá? Porque o que acontece? Aqui tem um bear trap, né, mensal. Isso aqui é lindo para longo prazo, né? Já é uma compra de longo prazo, tá? Já é um fundo de longo prazo isso daqui. Então, se tiver outra queda e tal, ela seria só para capturar a liquidez ali, buscar os 52, né? Fazer cunha e depois voltar a subir no início do ano que vem, tá? Mas eu acho, vamos olhar, vamos ver, porque ainda não dá para tomar, isso aqui como é um short squeeze, a gente ainda pode tomar, a gente ainda pode ver o mercado tomar uma decisão um pouco mais realista, tá? Então, o que acontece? O que é esse short squeeze, né? O short squeeze é quando você tem um excesso de alavancados em queda, tá? O primeiro grande short squeeze que eu vivi na minha vida em cripto, eu já vivi vários short squeeze, mas o primeiro short squeeze que foi que o mercado estava abrindo uma tendência de baixa, tá? Foi aqui, quando ele estava entre 12 mil dólares, né? E aí ele caiu para cá. Então ele completou o movimento da queda, ele fez o movimento da queda, né? A base do triângulo é o tamanho da queda. E ao fazer isso, né? Quando ele estava aqui, ó, eu vou usar o replay aqui, ó. Quando ele estava andando aqui naquela época, todo mundo começou a shortar aqui com essa queda. Por quê? Porque estava caindo, lateralizou e caiu. Então muita gente começou a shortar. O Smart Money, que foi quem causou a queda, que foi a mesma entidade que derrubou agora o mercado em junho e agora está provocando essa alta em 20 de julho, em 20 de agosto, foi a mesma entidade que provocou a queda do Bitcoin naquele período para 10 mil dólares e despencou para 7.500 rapidamente. Lateralizou e despencou. Aí você coloca o alvo na ponta dessa venda, né? Você pode botar aqui na ponta dessa venda e você vai ver um short squeeze acontecendo, tá? Que é o mesmo que a gente está vivendo agora. Pá, tá vendo? Olha lá, quando atingiu short squeeze, começou a trazer venda, né? Mais um dia de alta, perceba que o padrão é o mesmo que a gente está vivendo, né? Que aqui foi 3 dias de alta só, tá? 3 dias de alta poderosa. Pronto, fez o short squeeze, travou muita gente naquele mini topo, e aí começou uma sequência de vários dias de baixo, para, novamente, buscar a liquidez aqui de baixo, tá? Então, a mesma entidade que provocou essa queda é a mesma entidade que provocou esta alta. E essa alta, que é o que a gente está vivendo agora, vai buscar a liquidez acima, como aconteceu exatamente naquele período. Então, estamos revivendo o mesmo tipo de movimento, tá? Então, essa alta, depois, por exemplo, pode acontecer exatamente como aconteceu naquele ano, tá? Porque aí, a partir daqui, ia começar o bull market verdadeiro, tá? Aqui ele fez daí um ombro, cabeça, ombro invertido. Eu lembro muito bem porque eu vivi todo esse movimento ali, né? Acompanhei de perto. E aí, nesse dia que eu fiz 40 mil reais, tá gravado. Foi dia 25 para 26 de outubro de 2019, tá? Tem esse meu vídeo lá, quando aconteceu esse short squeeze. É bem legal de ver esse vídeo. E aí depois ele fez ombro, cabeça, ombro invertido, e aí de fato ele ia começar realmente o bull market, tá? Ele daí realmente fez o fundo verdadeiro, né? Então é o seguinte, qual é o nosso risco atual? Nosso risco atual estamos em bear market, fez alta de short squeeze de 2, 3 dias, se subir ainda hoje, na minha opinião, vai continuar subindo, tá? Entre hoje e amanhã até sábado, por aí. Completando o short squeeze, ele pode daí estacionar, e ao estacionar, o ideal é que ele só lateralize e volte a subir. Se ele começar a lateralizar e começar a querer invadir o espaço do short squeeze, ou seja, voltar para dentro da barra grande verde, significa que nós provavelmente vamos ir caindo lentamente até testar um novo fundo e aí, de fato, criar o fundo verdadeiro do bear market, tá? Então, isso é um short squeeze. Tá? Então, isso aqui é uma alta provocada pela mesma entidade que derrubou, tá? É o mesmo grupo de pessoas, é o mesmo grupo de baleias que faz esse tipo de movimento, tá? Depois dessa manipulação,
aí a gente vai ter provavelmente o andar da carruagem, né? No andar da carruagem, a gente vai ver o que vai acontecer em sequência, tá? Mas dificilmente ele vai ficar por muito tempo acima dessa barra de junho, tá? Então é só botar a barra de junho ali, é ali que ele vai começar a ter resistências, tá? Isso se chama short squeeze, a captura de liquidez. E aqui está, então, a liquidez final desse movimento de alta mais agressivo, tá? Bom, pode buscar 83? Pode. Se ele quiser estender e considerar que a liquidez principal está em 83, ele até pode ir para 83, tá? Ele pode ficar, literalmente, durante esse mês de agosto e o início do mês de setembro, se ele quiser buscar 83, ele pode buscar 83 também, porque aqui foi a sombra. Mas o mais provável é ele estacionar aqui e começar a oferecer venda, né? Começar a oferecer pressão vendedora nessa região ao término da captura de liquidez do início da barra que eles mesmos provocaram, tá bom? Toda barra grande sem sombra, ela é potencialmente alvo de liquidez dos dois lados, tá bom? Então sempre tem que considerar isso. Bom, então é o seguinte, ó, na minha opinião, eles vão levar o preço ali, a gente está querendo romper a principal resistência do short term holder, né? É uma alta agressiva de short squeeze, alta forte por HFT. Vamos ver. Ó, ele está abrindo short ainda. Ó, compra hype e abre short. Compra hype e abre short. Ele impulsiona o preço e abre short. Impulsiona o preço e aumenta o short. Tudo automatizado, né? Então eles estão fazendo isso. Essa carteira aqui, ela está com lucro de 107 milhões de dólares agora. E, na minha opinião, o mercado deve continuar subindo, tá?